Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Conquistando Seu Imóvel. Eu sou o Rafael Rodrigues. Eu sou Elisiane Ribeiro. E hoje nós temos aqui um assunto bem interessante para conversar. São vários os sentimentos que vão rodar sobre esse tema. Mas antes da gente começar, eu acho que a gente só devia produzir quanto mais like tiver, quanto mais compartilhamento. Todas as semanas, todos os dias, a gente lança conteúdos novos. Para você se inscrever e ter acesso a essas informações, basta você se inscrever no canal, ativa o botãozinho de aviso, né, o sininho no canto da tela, que você vai receber informações. Todos os dias nós damos pílulas para que você comece a se ambientar bastante com esse tema de conquistar o seu imóvel, né? Esse é o grande objetivo aqui da Conquistadores BR. Por que as pessoas demoram tanto para tomar uma decisão de compra do imóvel? Difícil, né? Bem complicado. É difícil. Principalmente quando pergunta assim pra gente, né? Tipo, eu e você que somos jovens, né? E já tem aí o imóvel próprio. Eu acho que eu vejo muito na prática, né? O porquê as pessoas chegam, né? Igual eu atendi essa semana uma pessoa de mais de 60 anos que ainda não conseguiu conquistar um imóvel próprio, que está nessa luta. E aí entra o porquê, né? Por que isso acontece com muitas pessoas? Entendi. Mas antes de fazer a primeira pergunta, você acha que a idade influencia para as pessoas não tomarem essa decisão? Chega uma época que a pessoa, você comentou dessa pessoa de 60 anos, né? Eu imagino que pessoas por volta dessa idade, talvez um pouco mais, elas ficam um pouco desiludidas, enfim. Você acha que tem motivo para isso ou ainda tem esperança? Eu acho que tem esperança, com certeza, né? Tem vida, tem esperança, não tem por que desistir. Né? Hoje o brasileiro vive muito mais, né, do que há 10, 20 anos atrás. Então, e o que eu vejo, que eu acho muito bacana, principalmente com a evolução, né, da informação, com o aumento aí da internet, da rede social chegar com essa proposta, né, de conhecimento, né, de tirar só a pessoa que está ali só para se divertir ou só para se distrair, né, de incluir também um pouco de conhecimento. Eu vejo isso, que vem mudando, né, o papo que eu tenho aí com essas pessoas, eu enxergo que a busca pelo conhecimento e o fato de você buscar não só o conhecimento, mas você ter instrução do que você tem que fazer. Porque muitas vezes você tem um conhecimento de planejamento financeiro, ou de fazer uma reserva, né, ou de ser controlado no seu orçamento, mas você não tem a direção de como vai acelerar a conquista do seu imóvel. Isso acontece com muitas pessoas que são controladas, que tipo, tenta e não consegue conquistar o imóvel porque o imóvel aumenta, e aí quando você direciona, né, você firma um contrato, você coloca ali como uma obrigação as chances de dar certo, de você saber ali qual é o caminho que você tem que percorrer, é mais fácil, né? A caminhada fica mais fácil. Do que você comentou, né? Imagino eu aqui, o brasileiro ele já tem aquele DNA de, se você quer construir alguma coisa, né, na sua vida, você precisa ter boleto para pagar. O problema é que eu acredito que isso possa ser uma solução para muitas pessoas. Não a melhor, mas uma boa solução. O problema é que as pessoas às vezes escolhem os boletos errados. Os boletos mais caros, né? Então, quer dizer, você tem todo um formato aí mais econômico, mais inteligente, mais preparado, e que muitas vezes as pessoas não
Não conhecem, é por falta de conhecimento mesmo, né? Ou às vezes... E entram nessa furada de juros bancários e outras coisas. Em 2020 foram aí mais de 7 milhões de... Só em 2020, 7 milhões. Até 2020. São 7 milhões de pessoas ativas no consórcio. Que compraram consórcio, muitas delas já devem estar contempladas. Exatamente. Então, vem mudando, né? A cada 3 imóveis, um se compra com consórcio. Que eu imagino que deve ser uma coisa totalmente nova, porque não se falava de consórcio. E ainda não se fala, né? Nós aqui, às vezes, saímos para fazer nossa pesquisa de campo, enfim, e se fala pouquíssimo, né? Você vê poucos materiais, reportagens, enfim. Ou se fala muito superficial. Quando eu comecei a trabalhar na área, 10 anos atrás, as pessoas falavam assim, né, pra gente: não dê aula de consórcio, senão o cliente não compra. Então, eu acredito que o mercado, ele é muito moldado, assim, os profissionais, né, posso estar errada, não estou generalizando. Isso tem muito, né, do tipo, leva também o consórcio no superficial. E isso que é legal, porque a gente, né, com a maratona do imóvel próprio, né, e com o projeto que a gente tem aí, que é o Conquistando Seu Imóvel, vem mostrando que é totalmente diferente. Vem mostrando que quanto mais informações a pessoa tem, quanto mais conteúdo ela tem, quanto mais preparada, né, ela tá para a decisão dela, ela vai tomar mais rápido, né, ela vai se encorajar e vai entrar de repente no consórcio ou se planejar. A gente tem lá, né, outras alternativas. Então, eu acho que quanto mais informações a pessoa tem a respeito, né, é mais fácil para ela tomar uma decisão certa. E eu acho que isso que nós, né, que a Conquistadores está trazendo aí para esse mercado, vai revolucionar o mercado de consórcio. Tenho certeza. Não, e a gente já provou, e a gente vem provando isso através de estatísticas, né? A pessoa com informação, a capacidade de compra assertiva, de já saber o plano, né? E esse é o grande problema, às vezes, que a gente comenta muito aqui. Você vai fazer uma compra, a pessoa que está ativa, quer dizer, você não tem experiência, né? Vamos levar em consideração que a pessoa que está assistindo aqui está vendo a gente pela primeira vez, né? E aí a primeira vez que ela está tendo contato com isso. Do mesmo perfil, a compra do consórcio, ele senta na frente de um vendedor, do gerente do banco, ou seja lá quem for, que vai tentar passar um plano qualquer sem entender a realidade, porque é um produto consultivo. E aí o consumidor compra e nós vemos cenas repetidas de pessoas que nos procuram dizendo: eu comprei e não... Cancelei, não deu certo. Porque na verdade, não teve um combinado, né? Então, precisa ter um combinado do vendedor em entender a sua realidade e entender que muitas vezes não é o momento de você, né? A gente teve vários casos que, poxa, não é o momento de você fazer o consórcio agora. Você precisa se livrar das dívidas, você precisa economizar no cartão, né? Faz aí o raio-x do cartão de crédito para você entender, né, a raiz, né, do seu problema. E isso é difícil, né, você encontrar, né? A pessoa sai para procurar um consórcio, para procurar uma linha de crédito aí e ninguém te pergunta nada. Alguém te pergunta do seu orçamento, quanto você gasta? Assim, te pergunta quanto você ganha e o seu CPF. Passou o seu CPF, tá tudo certo. Então, eu acho que esse combinado, né, entre o vendedor, que na Conquistadores ele deixa de ser um vendedor, ele passa a ser um mentor, ele passa a ser um professor, onde ele a gente vai ensinar qual é o caminho que ele tem que percorrer. E os caminhos são diferentes. Então, para uma pessoa vai ser de um jeito, para outra pessoa vai ser de outro, para outra pessoa não vai ser agora, né? E eu acho que é esse ponto que a gente tem que pegar de falar assim, eu entendi a sua necessidade e eu sei que você quer, mas não é por aí. Vamos por aqui primeiro que vai dar certo.
Aí a gente tem visto aí muitas histórias bacanas. No grupo atual que está rodando, nós estamos vendo pessoas já prontas e que elas tomam as decisões. E quer dizer, o conhecimento tem poder, né, na vida dessas pessoas. E assim, é justamente o que elas falam, no sentido de, Lise, agora eu me sinto preparada para adquirir um consórcio. Ou agora eu sei qual é o consórcio que me atende. Então, quando a gente a gente sai da mentoria em grupo e vai para a mentoria individual, a pessoa já vem pronta, ela já sabe o que ela quer. Não sou eu que decido, eu só valido, né? E dou a minha opinião, claro, né? Porque normalmente eles perguntam, né? O que você acha? É isso? Não é isso? Então a gente meio que se encaixa. E normalmente a minha opinião e a da pessoa acaba, né, sendo a mesma. Por quê? Porque entendeu primeiro o perfil, a necessidade, a realidade, para depois passar para a ferramenta. Então, o primeiro passo é entender aonde você está. Né? Quando se fala de compra do imóvel, qual é o seu estágio? Né? Já tentou de tudo, não tentou nada, está só reclamando, não fez nada ainda, ou não vai fazer nada. Né? Então, eu acho que esse é o ponto importante. E aí, depois, identificar a ferramenta, porque tem pessoas que precisam, não tem jeito, precisa do boleto para pagar. E o consórcio vai ajudar, mas vai ajudar desde que esteja dentro ali das condições financeiras, esteja dentro ali da expectativa. Né? Então, alinhar a expectativa também é um processo muito importante no consórcio, porque a gente fala aí de 10, 15, 16 anos. Se não tiver alinhado, a pessoa que não conseguia guardar dinheiro, que não se planejou, que entrou no consórcio só contando com a sorte, se ela não tiver com a expectativa alinhada, ela vai pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai desistir. Então, a questão é cada vez mais a gente conseguir munir as pessoas, né? Como a gente vem conseguindo levar a informação para que elas entendam uma melhor forma, né? E eu me recordo, né? E não deixo de falar daquela casa de análise de investimento que, inclusive, fez uma comparação dizendo que comprar um imóvel com consórcio é melhor do que comprar à vista. Então, quer dizer, olha a bagagem, né? Uma grande casa de investimento hoje no Brasil dá uma recomendação dessa. Então, assim, é econômico. Inclusive, eles falaram sobre aluguel também, né? Lá na estatística. Verdade. Se você pagasse aluguel até determinado, acho que até 7 anos, né? Também era mais vantajoso você entrar no consórcio do que ficar pagando lá aluguel durante 7 anos. Olha só. Então, é uma questão muito particular. Eu sempre falo, o imóvel ele te dá uma segurança para você partir para outros investimentos, né? Existem pessoas que já parte para investimento de risco, tal, mas são poucas pessoas que conseguem ter aí um lucro legal, né, no mercado financeiro que não tenha a segurança de ter um imóvel, né? Porque, né, quando você investe com risco, né, a tendência é você ter um rendimento maior, mas também é risco, né? Então, acho que é um tema para um encontro, a gente falar exatamente sobre essa parte para investidores, porque existe um potencial enorme, né? Para quem está em renda variável, ele tem uma forma de dar uma isolada no risco dele junto com o consórcio, né? Mas isso a gente vai falar só em outra, não vamos dar tudo hoje, porque senão vai confundir. Bem. Diz uma coisa para mim, de forma bem resumida, né? Sendo então a compra do imóvel próprio o sonho número 1 dos brasileiros, além das questões, né, de não conseguir guardar dinheiro, o que você acha que é o principal problema dessas pessoas? Por que elas não conseguem realizar esse sonho? Então, eu acho que o primeiro passo, o primeiro ponto, na verdade, é a falta de informação, é a falta de conhecimento, né? E ponto, é isso. Né?
Quando você fala de compra do imóvel, o que a pessoa já pensa? Caixa Econômica Federal, vou financiar. Todo mundo pensa isso. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, visita o imóvel, quer o imóvel, tal, aí decide como que vai pagar. Então, já escolheu o imóvel e vai decidir como quer pagar, tudo ao contrário. O que acontece? Vai lá no banco e não consegue o financiamento. A grande maioria que eu atendo, assim, que tá nesse perfil, assim, não é de escolha, sabe, assim? Porque existe a pessoa que tem a escolha, né, de ir para o consórcio ou ir para o financiamento. Tem, né? Tem um perfil que tem uma graninha guardada. Bom, se eu financiar, eu já pego o imóvel, tenho uma entrada para dar, ou eu vou para o financiamento, faço lá meus lances, ou vou para o consórcio, desculpa, vou para o consórcio, faço lá meus lances, tento contemplar e não pago os juros. Então tem esse perfil. E tem o perfil, que é da maioria dos brasileiros, que não consegue o financiamento. E aí, por falta de informação, o que acontece? Não faz nada. Então, assim, foi lá no banco. Aceita a realidade. Foi lá no banco, não conseguiu o financiamento, aí volta para casa, os anos passam, tudo passa, e você fala assim, poxa, tô com 64 anos e não comprei meu imóvel. Isso acontece. Por falta de informação, de instrução, do que, você não tem. Às vezes, né, até o gerente do banco fala, né, não deu o financiamento, vai para o consórcio, mas não é sempre. Quando a gente estava procurando, né, o imóvel, que a gente não tinha se planejado ainda, né, então a gente começou. E aí eu lembro que a gente entrou em stand, assim, de imóvel que estava na planta, né, e aí todo mundo assinando contrato, não sei o quê, né? E aí quando o rapaz apresentou, né, os valores e tal, tipo, não dava pra gente. A gente não tinha condição naquele momento, né? A gente tinha que dar uns 3 passos para trás, né? E aí eu lembro da gente saindo, assim, até aqui perto, né? Ali na Rua São Jorge. A gente saindo de assim, derrotado. Não sei se você lembra, derrotados, assim, tipo, o que a gente vai fazer? Né? Na época, não trabalhava com consórcio, não conhecia o consórcio assim, o consórcio, um tio meu faz consórcio. Porque a realidade, ela ainda, aqui, pelo menos em São Paulo, ela tá ficando cada vez mais cruel. Porque as coisas estão mais caras e menores, né? Então, você entra dentro de um apartamento que... Poxa, cada um que nós visitávamos na época era menor, mas os valores muito além, né? A gente sabe que tem todo um custo agregado, condomínio, tem uma coisa, tem outra, tem academia, ok, mas assim mesmo, né? Está muito caro, e aí isso às vezes deixa... Eu imagino que para muitos brasileiros isso assusta, porque você vai visitar lá um apartamento de 40, 50 metros quadrados, custando 300 mil reais, 400 mil reais, dependendo da região de São Paulo, isso chega a passar meio milhão de reais. E, poxa, a gente sabe que, né, muitas pessoas têm um poder aquisitivo para comprar. Na verdade, poucas pessoas têm esse poder aquisitivo, porque tem uma grande maioria que isso foge totalmente da realidade. Exatamente. Né? E aí a pessoa ela fica assustada. E aí eu acho que esse pode ser um problema. Porque ela se vê numa situação realmente desoladora e ela trava. Né? E a sensação de derrota. Eu lembro dessa sensação. É de derrota. Você sai, você vê todo mundo assinando como se fosse, tipo, R$ 1.000, tal, um negocinho, não. E aí você fala assim, caramba, mas, poxa, 700 mil, 800 mil, é muito dinheiro. E aí, muitas vezes, a pessoa assina ali, principalmente na planta, né? Assina ali na emoção, no desejo de ter aquele apartamento igual, tem o tal decorado lá. E por isso que os distratos, né, das construtoras, ela é em cima, né? O percentual de distratos. Porque... as pessoas não conseguem honrar.
E aí é falta do quê? De planejamento. Todo dia eu atendo alguém que, poxa, o imóvel vai entregar daqui 2 meses e a pessoa não sabe como vai pagar. Ela teve 2 anos para se planejar, né? Para tipo, sei lá, ou junta dinheiro, ou faz o consórcio, ou já vai ver se vai financiar, enfim, né? Vende um rim. Vende um rim, enfim. Ai, meu Deus. Aí deixa assim, para tipo, os 45 do segundo tempo, aí o que faz? Se o financiamento aprovar, faz o financiamento, paga lá 3 imóveis. E aí eu vejo muitas vezes a pessoa quer já fazer o valor mais alto, sabe? Tipo, não, se eu for fazer, eu vou fazer o de 500 mil. E aí não se enquadra, não dá certo, porque o valor não cabe dentro do orçamento. E aí o que faz? Não faz nada. Aí passa 5 anos, poderia já estar com o imóvel, poderia já ter pago 5 anos de consórcio. Quer dizer, se bobear, já estava dentro da casa dele, tranquilo. Enfim, antes, né, é aquela coisa, daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Então, comece, o que tá faltando? Faz um consórcio de 70 mil reais, de 55 mil reais, mas faz alguma coisa. Ficar só reclamando, nessa turma passada, a gente teve muitas histórias muito legais, né, assim, inspiradoras, de pessoas que, tipo, pagavam aluguel com toda a maratona, né, do imóvel próprio, com o projeto, tudo isso, e a pessoa entendeu que, tipo, eu vou dar um jeito aqui, eu vou morar de favor na casa, no fundo da casa de alguém, para economizar, para comprar o consórcio, para ter um pezinho de meia ali, para ir para o meu imóvel, nem que for daqui 10 anos, nem que for daqui 5 anos, né? Ou pode ser daqui a um mês. Isso pode acontecer, mas a pessoa, tipo, tomou uma atitude, né? Eu ganho pouco, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho a oportunidade de morar na casa de alguém, igual a gente morou na casa do meu pai por um tempo. Tua opinião, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas você acha que o principal ofensor, o grande inimigo, é a falta de dinheiro ou a falta de informação? As duas coisas. Não, eu acho que é assim, se você trabalha, você tem dinheiro. Agora, como você gasta o seu dinheiro, aí já é outra coisa. Aí entra a falta de informação. Porque a partir do momento, né, que você tem um salário, você tem dinheiro. Não importa que é pouco. Você tem que se adequar. O seu padrão de vida tem que ser de uma pessoa que ganhe pouco. Você vai ganhando mais? Ok, você vai melhorando o padrão. É que hoje, com o aumento também, né, das redes sociais, todo mundo quer viver uma vida que muitas vezes não está dentro do seu padrão, né? E aí as pessoas vivem muito de aparência. E aí você fala, a pessoa, né, você pensa, a pessoa tá bem sucedida, né, deu certo e tal. E aí, né, você não sabe, às vezes a pessoa tá toda endividada. Nossa, e que incrível você tá comentando isso, porque no final de semana a gente estava conversando, né, com uma outra pessoa e que estava contando exatamente um caso como esse, né, que é uma pessoa que gasta muito, não tem dinheiro, vive endividada, mas as fotos, né, assim, gasta o dinheiro que não tem só para tirar foto bonita e viver uma realidade que não é a verdadeira, né? E aí a gente entra assim, vai mais a fundo, né? Porque aí vai ter uma hora que essa pessoa precisa procurar ajuda psicológica. Porque senão fica doida, fica doido. Né? E aí, poxa, acaba, né? Às vezes acaba até com o patrimônio da família, né? Porque o pai que ajuda, a mãe que ajuda. Poxa, difícil. Aí na hora que não tem mais o dinheiro, não tem recurso, o banco não empresta mais dinheiro, o cartão de crédito está estourado. Aí as pessoas elas recorrem à depressão, a outras agiota, coisas, né, agiotas. Que é pior. E aí o custo é caro. Então, eu acho que com o aumento, né, principalmente das redes sociais, a gente tem que se policiar muito. Do tipo,
o que você está vendo, quem você está seguindo, né? O que está te motivando? Eu percebi que eu estou querendo gastar mais, eu percebi que eu estou querendo comer mais, eu percebi que eu agora estou me incomodando com o meu nariz. Tudo isso influencia, nós somos influenciados pelaquela vida que a gente vê ali, né? A vida perfeita, ninguém tem problema, todo mundo, né, viaja, não existe pandemia, não existe nada, né, na rede social. Então, eu acho que tem que vigiar, né? Tem que, tipo, falar assim, poxa, aonde está me afetando, né? Se eu quero conquistar o meu imóvel, eu tenho que me ligar nas minhas economias, eu tenho que ficar atento no meu cartão de crédito, se o problema é o cartão de crédito, né? Às vezes, não, eu gasto muito no débito, não tenho controle, então faz um raio-x de quanto você está gastando no débito, né? Eu estou gastando muito no iFood, nas comidas aí pedindo. Eu estou gastando muito com Uber, né? Então, eu acho que tem várias coisas que, quando você faz o seu controle, o seu orçamento, você começa a ter clareza. Quando você tem clareza, aí você sabe qual é o próximo passo. O meu próximo passo é economizar X para dar um passo ali no consórcio. Por que o consórcio? Porque normalmente quando a pessoa não tem entrada, o que ela vai fazer? Ela vai ficar tentando juntar a entrada para ir para o financiamento? Normalmente a pessoa não consegue, porque precisa ali de uma obrigação, entendeu? Pelo menos no início. Porque depois que você passa a ter uma obrigação, tipo o consórcio, todo mês, né, que você paga o consórcio, é um mês que você está mais próximo do seu imóvel ou de um outro imóvel. Então, isso te motiva também a gastar menos, te motiva também a direcionar, né? De repente, eu já vi casos de clientes que começam a pagar o consórcio e também começam a conseguir fazer uma poupança para ofertar lance. Por quê? Porque colocou como destino aquilo, colocou como foco na vida dele. Agora, quer dizer, eu acho que vale o pensamento assim, ó. O que é mais importante para você? Aquela foto de um final de semana que você gastou demais e não momentos como esse não devam existir, mas que de fato tem um equilíbrio, você foi desequilibrado, toda hora que ir para praia, pro barzinho, sair com os amigos, enfim. Ou você quer tirar uma foto na tua residência, né, no teu apartamento, com a tua família, né? Eu acho que é colocar um pouco de importância, né? E eu acho que a gente né, muitas vezes com o aumento também da tecnologia, né, dos celulares aí muito frequente, a gente se perde. Porque, na verdade, né, quando às vezes a gente fala assim, a pessoa vai lá e vai comprar uma furadeira, né? Na verdade, a pessoa nem quer a furadeira, ela quer o buraco na parede que a furadeira vai fazer, né? E aí a gente pode ir mais além. Na verdade, ela nem quer o buraco, ela quer a fotografia que ela vai pendurar ali, porque ela quer olhar e ver a família, ver o sentimento, ver aquilo que traz, né, dentro dela. Aquele sentimento bom, né? E eu acho que isso, às vezes, a gente se perde. De falar assim, poxa, o que é mais importante para mim no médio... Porque é médio prazo o consórcio, não é longo prazo. Eu não considero 10 anos longo prazo. Para mim é médio, porque passa tão rápido. Pois é. Parece que agora tá passando mais rápido, né? Então, eu acho que é médio prazo. Porque às vezes você fala, são 15 anos, são 16 anos, mas você pode pegar entrar em um grupo que já foi 5 anos. Você pega lá um prazo de 10 anos. Poxa, em 10 anos você pode ser contemplado muitas vezes até a metade do prazo. Para mim é médio prazo. E aí, se você não fez nada, né, é mais distante. E aí acontece o que aconteceu, né, esses dias. Você querer comprar seu imóvel e não poder nem fazer o consórcio no seu nome.
tem que fazer no nome dos filhos, porque a idade não permite mais. Em algumas administradoras, em outras até pode, né? Mas se você vai escolher aí uma administradora legal, tem ali um limite de idade. Então, poxa, às vezes, né, por falta de conhecimento, por falta de instrução, passou. Né? Mas ainda não é tarde. Não Se é tarde. tem filho, bota no nome dos filhos, né? Já deixa certo. Me diz uma coisa, tem algum cliente, alguma dessas pessoas que você atendeu que marcou, né, essa transição de fato do conhecimento e que marcou, assim, foi uma decisão bem tomada e que essa pessoa foi contemplada, não foi? Enfim, você tem algum case legal para contar? São mais de 10 anos, né, falando com pessoas, então case é o que não falta, né? Eu tenho um cliente, até falei com ele esses dias, que ele, assim, eu atendi ele, vamos supor, eu atendi ele hoje, não fechou, e aí depois de, tipo, uns 7 anos, assim, ele me mandou um e-mail, resgatou lá os e-mails que a gente tinha conversado, e aí ele me mandou um e-mail falando, olha, vamos conversar de novo, né? 7 anos depois. Foram 7 anos. E aí eu, né, quando eu recebi o e-mail, eu liguei para ele, falei, poxa, Ítalo, o nome dele, se ele assistir, ele vai saber, né? O Ítalo. Aí ele falou assim, eu falei, Ítalo, você tá me ligando por quê? Você quer fechar o consórcio agora? Você não fechou, né? Você fechou com outra pessoa, o que aconteceu? E aí ele falou, Lizzy, não fiz nada. Se passaram 7 anos, aí eu mexendo aqui na minha caixa de e-mail, fazendo uma limpa, achei seu e-mail, falei, olha, vou falar com essa menina de novo. E aí a gente marcou para tomar um café e tal, e aí a gente conversou bastante, e aí eu falei, poxa, 7 anos, né, você já poderia estar contemplado, já poderia estar com o seu imóvel, né, o que te impediu? Ele falou, olha, foi deixar a vida me levar, sabe, tipo, achar que sempre eu teria uma outra oportunidade melhor, sabe aquela sensação de que tipo, não, alguma coisa melhor vai acontecer. Né? E aí a gente fechou o consórcio, ele contemplou já as cotas, tá tudo certo. Nessa mentoria agora dessa turma, eu ouvi muito, Lizzy, você tá me dando aquele empurrão que eu precisava. Foi dividido, né? Homens e mulheres, né? Teve um pouquinho mais de mulher, né? Mas eu ouvi muito de mulheres que, tipo, tiveram uma história assim de vida de tipo, uma separação, ou então, o marido é descontrolado, ou, né, precisa aí ela tomar uma atitude, né, e falar, eu vou fazer porque senão nada vai acontecer, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa de alguém para te dar aquele empurrãozinho também, sabe, de te dar uma chacoalhadinha e assim, com toda a educação, né, te falar, meu filho, se você não fizer isso, daqui 7 anos a gente vai se encontrar e você vai, né, ter desejado ter começado Tá na hoje. mesma, né, daqui 7 anos vai estar na mesma, arrependido por não ter feito nada. Então, existem, né, eu gosto muito de estudar os gatilhos mentais, né, e a gente é movido por gatilhos, né, tudo, né? A nossa filha de 5 anos usa os gatilhos para querer, né? Para conseguir o que ela quer. Exatamente. Né? Então, o ser humano ele é treinado a reagir aos gatilhos. Né? Então, eu acho que tentar usar os gatilhos a seu favor. Então, eu já sei que eu não posso ficar olhando o Mercado Livre. Eu sei que eu não posso ficar olhando aquele monte de loja no Instagram que eu vou querer comprar.
Sei que eu não posso ter um monte de cartão de crédito. Eu sei que eu não posso ter um monte de cartão de crédito. Eu sei que eu não posso ter o limite da conta. Eu acho que tudo isso são pontos que estão ali, são gatilhos que vão ser ativados. É uma bombinha relógio. Então, criar aí alguns desafios e envolver, né, quem está nessa. Porque aí vai um ajudando vai o puxando o outro. outro. Você se comprometeu. Então, quando eu não lembrar, você me lembra. Quando você não lembrar, eu te lembro. Não, e aí fica uma dica que eu acho que você comentou é muito importante. Já aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e já cria uma corrente agora com a família. Desafio do imóvel próprio. Desafio do imóvel próprio. Bota lá, vê qual é o seu maior desafio, né? Faz um estudo, né? Seu, pessoal, seu, do por que você não conseguiu o imóvel até agora. Faz uma lista. Eu aposto que vai ter aí mais de 10 empecilhos ali. Tipo, conhecimento, falta de informação, cartão de crédito, limite da conta, descontrole financeiro, sem reserva, salário baixo. O que mais? Vai ter um monte. Tem um monte de coisa. Então vamos lá, passo a passo. Assiste o vídeo até o final. Anota, né, tudo aquilo que você tem de desequilíbrio financeiro, que é o que você acabou de comentar. Chama os seus amigos e vê se compartilha, se as ideias são os seus problemas são os mesmos. Segue a gente, clica no sininho, compartilha esse vídeo. E acho que o que é legal, assim, pra gente é também deixar um comentário do tipo, se isso faz sentido, né? Então, coloca aí nos comentários, qual é o seu maior desequilíbrio? Lizzy, o meu maior desequilíbrio, hashtag cartão de crédito, hashtag limite da conta. Boa. Né? Então, eu acho que coloca aí, né? Pra gente ter uma noção de qual é o maior inimigo aí da grande maioria dos brasileiros, né? Eu vejo, né, que muitos casos, né, é o descontrole. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o quanto ganha e muito menos o quanto gasta. E aí imagina, você forma uma comunidade de pessoas que estão com o mesmo propósito, com a mesma ideia, querendo atingir o mesmo sonho. Vocês identificam os problemas, um ajuda o outro para não deixar cair nos problemas. Começa um quebrar o cartão de crédito do outro, rola aqueles desafios, né? Se motivar, né? Se motiva em grupo, né? Em grupo a gente sempre se motiva, né? O ser humano, né? Ele é movido, né? A viver em grupo, né? A gente tá aí quase pirando quem tá mais isolado, né? A gente não aguenta. Então a gente precisa um do outro, né? E eu acho que usar... Não é só pra fofocar. Eu acho que, né, fofocar faz parte aí. Brincadeira. Mas eu acho que ir um pouco mais a fundo, sabe? Quando você vira essa chave de entender o poder que o dinheiro tem, né? Ou melhor, o poder que você tem que ter sobre o dinheiro. Exatamente. Né? Ou como, né, o poder de como é gostoso você saber gastar bem. Não, e dar valor ao seu tempo, porque você troca o tempo inteiro, tempo por dinheiro. Você troca o tempo inteiro, né? Você deixa de ficar com a sua família, de ficar com o seu marido, de fazer o que você quer para trabalhar. Você está trocando o seu tempo por dinheiro. A partir do momento que você não respeita isso e você... esbanja como se fosse qualquer coisa. Esbanja, acho que nem é tanto essa palavra pode ser usada assim, mas eu acho que o maior fato é de você não se descontrolar, de você falar assim, caramba, não tem mais nada, tipo, eu troquei todo o meu tempo, as minhas 8 horas, 10 horas de trabalho por dinheiro e eu não tenho nada na conta, eu tô negativo na minha conta. O que adiantou? Esperando o próximo salário para pagar o cartão de crédito, o cheque especial e as outras. Aí naquele dia que você recebe, você já não tem mais nada, né? E aí o grande comentário, né, que é o poder, que é quando você começa a guardar dinheiro, né, no primeiro, segundo, terceiro mês,
talvez dependendo da quantia, aquilo não te abrilhanta tanto os olhos, mas quando você já começa a ter um volume maior e vê aquele negócio crescendo, você fica muito feliz, né? E protegido, eu acho que é protegido contra qualquer problema. Se você, de fato, quiser fazer uma viagem programada, bem planejada, para um lugar que você nunca foi, você tá calçado, você não tem que ficar parcelando, enfim. Ou se você, né, tem um problema de um desemprego, ou um problema de saúde, né, mais grave, você tá ali, você tá amparado. Né? E além disso, tem todos os outros produtos também financeiros que te ajudam. Né? Então, você começa a pensar em ter um seguro de vida, em pensar em ter uma previdência privada. Eu vou fazer uma última pergunta, só que você dá a resposta e a gente só fala no próximo. A gente só vai discorrer na quinta-feira da semana que vem. Será que eu consigo? Ah, consegue. Consegue. Vamos deixar a galera na curiosidades. Então... Curiosidades, dei uma de Mussuns isso aqui. Então o podcast Conquistando Seu Imóvel, ele vai ao ar todas as quintas-feiras, né? Então fica ligado mais uma vez, não deixa de ativar o sininho, porque você vai recebendo as notificações, seu celular vai te avisar, né? O YouTube vai te avisar. Não vale comentar muito, deixa para a próxima quinta-feira. Qual dos três? Consórcio... Não, porque essa daqui tem um fundamento legal. Muitas pessoas escrevem nas redes sociais e você responde, eu respondo, que a gente mostra um caminho e a descrença é muito grande. E a resposta, às vezes mal educado, inclusive, é assim, é só juntar dinheiro que tá tudo certo. É só... E você vê que é o modelão à vista no rodando, né? Uhum. Então vamos lá. Então nós temos aí coluna 1, 2 e 3, né? A porta dos desesperados lá. Consórcio, financiamento ou compra à vista? Qual é a melhor? Qual é a melhor opção? Com certeza é o consórcio. Com certeza é o consórcio. Mas tem um fundamento. Com certeza. Né? Com certeza. Nós, né, a gente estuda bastante a parte numérica disso e tem um modelo, né, que foi bem pensado, que o consórcio aliado a um outro potencial produto de rendimento, de investimento, enfim, ele ganha mais potência ainda e ele já é melhor que o financiamento. Sim, mas ele consegue ficar melhor que a compra à vista. Com certeza. E quando nós vimos isso, né, eu acho que foi bem impressionante, mas esse a gente deixa para uma próxima. Bom, a gente deixa para quinta-feira que vem. A vontade é grande, né, mas deixa para quinta-feira que vem. É sempre um prazer, né, poder transmitir esse encontro para vocês. Mais uma vez, né, nós lançamos aí 2 conteúdos maiores ao longo da semana, uma terça-feira, todas as terças-feiras, que é o Descomplicando o Imóvel Próprio. Isso. E nas quintas-feiras, o podcast Conquistando o Seu Imóvel. Ao longo da semana, a gente vai soltando pequenos conteúdos para vocês se mantendo atualizado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, lá no @conquistadoresbr. E você vai estar sempre bem informado, bem munido de informações, bem tranquilo, bem consciente para poder tomar as suas decisões de compra do imóvel próprio, né? E o nosso maior desejo aqui é ajudar essas pessoas a conseguirem dar esse passo nas vidas delas, né? Então. Quando a gente fala, só para encerrar, quando a gente fala de imóvel próprio, às vezes não tem muito... Não tem muita técnica de tipo, o que é certo e o que é errado, né? É algo mais sentimental, né? Algo mais de segurança, sabe? De você falar assim, eu tenho meu imóvel, agora eu tô tranquilo. É isso aí. Então é por isso que a gente está defendendo essa bandeira. E a gente estava comentando ainda agora, falando de rede social, às vezes viver de aparência, e esses dias eu tinha me lembrado, e agora você comentou e veio de novo. Tem um seriado no Netflix
que é o The Black Mirror, que fala, e tem um dos episódios, né, que são vários episódios, cada um com uma história diferente, que fala exatamente sobre as pessoas, a pessoa que vive de aparência, né, que é o like que importa na vida dessa pessoa, e na verdade ela é infeliz, né, então acho que fica como recomendação para as pessoas, Mirror. Acho que pode ser inclusive aí uma grande luz na vida das pessoas, né, com relação a isso. Né, em relação a isso. Então tá bom. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigada.